Olha, quem entra em campo hoje é o Corinthians pela Sul-Americana, vivendo um momento horrível no Campeonato Brasileiro, tem um ponto só, perdeu 2 jogos, empatou apenas um em casa, perdeu do Juventude. Então, o jogo hoje é Corinthians e Argentino Júnior. O Argentino Júnior vai poupar jogadores, porque está aí envolvido com a Copa da Liga da Argentina. Semifinal E com o o Vélez. semifinal com o Vélez, exatamente. E o Corinthians não terá Coronado. E além disso, fora de campo, muita confusão, Danilo. Tem a questão dos colchões aí que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas pressionado já o Corinthians logo nesse começo de brasileiro, nem meio de temporada ainda. Quem poderia imaginar, não é mesmo, que o Coronado, que nunca jogou em nenhum time de alta performance, chegaria no Corinthians e seria um problema na questão física, né? Ganhando 2 milhões de reais. É um negócio assim realmente surreal. E aí, para mim, é um exemplo claro do porquê e do porquê o corintiano deve estar bastante preocupado para essa situação, para esse momento que vive o seu time. A entrevista do Augusto Melo no sábado, depois da derrota para o Bragantino, a entrevista para mim ela é simbólica de como o Corinthians não tem muito como melhorar, não tem para onde correr, porque quem toma as decisões não está preparado para isso. O Coronado, por exemplo, foi contratado ganhando 2 milhões depois de jogar na Arábia Saudita e tal, nunca jogou. O maior time que ele pegou foi o Palermo numa fase horrível. Então, assim, não tem nenhuma justificativa para chegar com o cartaz que chegou. E chegou agora, quebrando a principal promessa do Augusto Nunes, que era Augusto Melo, que era contratar com base no Cifute, que é o centro de inteligência lá de jogadores do Corinthians e tal. Não tem nenhuma justificativa para esse cara ter sido contratado e tantas outras contratações e tantos outros problemas maiores do que o campo. O Antônio pode ter tido erros, substituindo, fazendo trocas ali, especialmente mudando o time titular contra o Bragantino, claro. Mas num ambiente como esse, que é o Corinthians, eu não consigo colocar mais de 15% de culpa no Antônio Oliveira. É um problema tão profundo, tão grave. O cara não paga, atrasa para pagar salário, atrasa para pagar a imagem, contrata jogador, demora para conseguir registrar. Está vivendo uma crise política profunda no Corinthians, que na minha opinião a gestão que perdeu, o grupo que perdeu, que era do Andrés e etc, tá praticamente eles estão inviabilizando a gestão do Augusto por erros do próprio Augusto. Então a gente viu recentemente essa questão do colchão que você falou, do patrocínio para o Corinthians, teve a questão da intermediação da Vai de Bet, que teve ali uma porcentagem para um conselheiro ou para um sócio que foi ligado na campanha do Augusto. Estão todas notícias verdadeiras, mas que saem num momento e num clube que está numa ebulição, porque tem alguém com interesse. E agora tem um departamento de futebol no centro de uma briga política. E isso não tem como dar certo. O Antônio vai trabalhar basicamente num campo minado. Ele vai tentar fazer uma coisa lá, uma coisa aqui. Mas imagina você, sendo um jogador do Corinthians, vendo o seu departamento, o chefe do seu departamento no meio dessa briga toda, já com a demissão anunciada do Rubão, por exemplo. Então, eu sinceramente, já até respondendo a sua pergunta da enquete, eu acho que não tem como privilegiar a Sul-Americana, de jeito nenhum, porque o Corinthians corre um risco sério de ter que lutar contra o rebaixamento a temporada toda. E aí ser campeão da Sul-Americana, ou enfim, ser campeão acho bem difícil, passar da primeira fase da Sul-Americana para depois lá na frente ter que lutar contra o rebaixamento, o Corinthians perdeu do Juventude, que tomou 5 do Botafogo. Então a situação do Corinthians é muito ruim, não dá nem de longe, nem de... Se o Argentino Júnior vai com o time reserva, o Corinthians também devia com o time reserva, devia focar suas forças em começar bem esse Brasileirão, porque tá muito difícil a situação do time. A nossa enquete que você falou, a pergunta é a seguinte: Corinthians mal no Brasileirão deve se dedicar à Sul-Americana? Sim, 47%. Não, 53%. Essa história do colchão, Arnaldo, é a seguinte: vou ler aqui, tem reportagem aqui no UOL. Corinthians cede camarote, camisa de treino e placa no CT por R$104 mil em camas. O Corinthians aceitou ceder espaço nas costas da camisa de treino da equipe profissional masculina, uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava e um camarote com capacidade para 12 pessoas na Neoquímica Arena em um contrato de permuta com a Gazin.
uma indústria de colchões de Douradina, no Paraná. Por todo esse pacote, a Gazin não vai repassar nenhum dinheiro ao clube. Vai entregar ao Timão 64 camas box e 64 colchões, especificados em 62 camas de colchão de solteiro e 2 camas de colchões de casal, tudo para ser usado no hotel do CT. Uma permuta que o Corinthians faz. Corinthians que andou comemorando, não sei quanto vai de bet, não sei o quê, 1 bilhão, vamos arrecadar. É esquisito, né? Por tão pouco, um espaço nobre, né? A camisa de treino do Corinthians, esse negócio. Mas, por além disso, tem o jogo, Arnaldo, também. E você acha que deve poupar, que não deve poupar, que é brasileiro, que é sul-americana? Não. O Corinthians tem aí, como você falou, uma grande oportunidade, né? O Argentino Júnior meio que largou a Sul-Americana nesse momento. Não concentrou com seus principais jogadores, 7 dos principais nem foram relacionados. Foco total na semifinal contra o Vélez. Aliás, outros brasileiros vão ter essa oportunidade no meio de semana, porque Fortaleza, que joga com o Boca também de olho na semifinal com o Estudiantes, o Grêmio, que joga hoje com o Estudiantes de olho na semifinal com o Boca. Os argentinos envolvidos nesse momento na reta final, semifinal, estão priorizando o campeonato local. Então, eu acho que o Corinthians, que agora, com todas essas confusões, não está tão bom. Pelo contrário. E essa situação, o Danilo falou do Coronado, acho que ela exemplifica um pouco como foi a formação do elenco do Corinthians, né? Um elenco que sofreu uma reformulação sem muito critério. Saiu um monte de gente, não entrou tanto. Aí faltava jogador. E na reta final da janela, sobretudo a primeira janela, o Corinthians começou a fazer negócios desesperados, né? Ia contratar por empréstimo o Pedro Raul, pagou uma baita grana para contratar em definitivo, era só assim que ele conseguiria. Ia contratar por empréstimo o Mateuzinho, pagou uma baita grana para contratar, e assim foi fazendo os negócios, gastou muito e falta jogador. Tá claro que falta jogador, sobretudo em algumas funções. Então, o caminho para a mínima paz no campo é o resultado. A Sul-Americana é o torneio que o Corinthians está bem colocado. E acho que já poupou em Bragança, pensando nesse jogo, né? E agora tem essa oportunidade. Argentinos passou no final de semana nos pênaltis. Se tivesse sido eliminado, o contexto seria outro hoje. Mas passou e está olhando para o final de semana. É a chance que o Corinthians poderia ter no campo para ter um resultado importante e encaminhar a sua classificação na Sul-Americana.